Pastor Soares, os defensores da suposta reencarnação dizem que João Batista era Elias reencarnado. Eles usam Mateus 11:14, quando Jesus disse: "E se o queres reconhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir." É disto mesmo que o texto está tratando, ou esse pensamento é um equívoco? Tá bem, irmão J. Oliveira, este é um dos textos que torna-se obscuro para os que entendem desta forma, e está usando aí, eles usam Mateus 11:14, quando Jesus afirma: "Se o quereis reconhecer, ele mesmo, João Batista, ele mesmo é Elias que devia vir." Então, interpretam esse texto como sendo João Batista a reencarnação de Elias. E usam também vários outros, mas Jesus se referia logicamente ao texto de Malaquias, capítulo 4, verso 5. "Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor." E também nós encontramos seus discípulos o interrogaram, dizendo: "Por que dizem então os escribas que é mister que venha Elias primeiro?" Jesus respondendo, disse-lhes: "Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem." Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. As evidências bíblicas de que João Batista não era Elias são grandes. Eu citei agora essa parte aí de Mateus 17:10-13, né? As evidências de que João Batista não era Elias é grande. Eu estou comentando esse assunto, né? Nós encontramos muito material na Bíblia sobre esse assunto, e também existem muitos comentadores que comentam também. A gente pode lançar mão a vários auxílios, né? E eu estive em Campina Grande há anos atrás, encontrei um advogado lá de João Pessoa, e nós assistimos juntos várias noites de conferência, vários dias de conferências lá em Campina Grande, conferência chamada da meia-noite, e ele não foi coincidência mera, mas foi algo proposital, né? Ele me deu um livro sobre reencarnação, o que diz a Bíblia a respeito. Ele é o Dr. Marcos Martins, ele atua em João Pessoa, e ele então até está aqui autografado por ele o livro, esse livro, e eu estou me apropriando de alguns comentários do mesmo sobre esse assunto. E quando fala sobre esse texto que a gente acabou de ler, nós encontramos que quando diz "este é Elias que devia vir", Jesus se utiliza de uma forma figurada, uma figura de linguagem, tal qual diz bem em Mateus 12:49, "Eis minha mãe e meus irmãos", ao mostrar que qualquer um que fizer a vontade do Pai é seu irmão, irmã e mãe. Então ele faz essa comparação, uma figura de linguagem. A Bíblia faz uso de metáforas em nome de personagens conhecidos do passado para indicar a condição de outra pessoa no presente ou no futuro. Por exemplo, em Apocalipse 2:20, o nome Jezabel, mulher do rei Acabe, profetisa de Baal, que matou vários profetas do Senhor, foi alegoricamente utilizado para representar uma mulher falsa profetisa que estava perturbando a igreja de Tiatira. O profeta Jeremias, em 39 do seu livro, se refere profeticamente a Jesus, chamando-o de Davi, que então, naquele tempo estava falecido já, indicando a linhagem ascendente de Jesus. E há vários outros exemplos de uso de linguagem simbólica na Bíblia. Hebreus 12:28, mais um exemplo, 29, melhor dizendo, Deus é fogo consumidor.
Deus não é um fogo, ele é uma pessoa, mas figuradamente, ele é fogo consumidor. E 1 Coríntios 10:4, Jesus é pedra. Dessarte, Jesus quis dizer que João veio no espírito e virtude de Elias, não que um era a reencarnação do outro. Essa, aliás, é a mensagem do anjo a Zacarias, pai de João Batista, em Lucas 1:17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, ou seja, João Batista seria semelhante em muitos aspectos ao profeta Elias, assumiria uma posição profética semelhante a deste, mas não seria necessariamente, é claro, sua reencarnação. João Batista veio no mesmo espírito e virtude de Elias, da mesma forma como houve porção dobrada do espírito de Elias sobre Eliseu, conforme está em 2 Reis 2:9 a 15.